Boa noite para todos os presentes, aqui mais uma vez no Quartas do Nubeia, com a nossa live, sempre com os temas referentes a cada um dos laboratórios do Nubeia. Hoje eu tenho o privilégio, eu sou Alexandre Costa, sou professor de bioética do Nubeia e coordenador do Laboratório de Bioética Clínica, isso é, aquele campo da bioética que trabalha com tomada de decisão em usuários, com usuários de sistemas de saúde. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, nós temos as comissões, vai um pequeno comercial aí, as comissões de bioética hospitalar na UFRJ, e hoje o Quartas do Nubeia está por conta do nosso laboratório. O Nubeia tem outros laboratórios ligados aos mais diversos campos da bioética. E eu trouxe aqui um pós-doutorando, não é isso, Oswaldo? Ele é um egresso do programa de pós-graduação em bioética, ética aplicada e saúde coletiva, PPG-BIOS, Oswaldo Jesus Nascimento. E ele vai se apresentar melhor e vem continuando seus estudos, agora no pós-doutorado, com os seus orientadores, também fantásticos, professor Rodrigo Siqueira. Enfim, ele vai nos apresentar sumariamente o seu trabalho. Então, Oswaldo, boa noite para você, boa noite para todos os presentes. Vamos deixar essas considerações iniciais aí para você se apresentar e também para você contar para a gente, resumidamente, porque eu estou cheio de dúvidas sobre o teu trabalho e imagino que as pessoas também. Poxa, como é que a gente combina inteligência artificial, bioética, ética, Covid? Como é que é isso? É ficção científica, é fantasia, é teoria? Já tem? Então, conta pra gente um pouco isso daí. Boa noite. Então, boa noite a todos. Meu nome é Oswaldo Jesus Rodrigues da Mota, eu sou egresso do programa de bioética e aplicação coletiva, do PPG-BIOS, nível doutorado, fiz o mestrado também no mesmo programa, sou graduado em enfermagem e em direito, e o meu trabalho na tese de doutorado versou sobre a inteligência artificial e bioética, o apoio computacional à tomada de decisão ética do enfermeiro em situações de fim de vida. Foi um trabalho que demandou uma pesquisa no campo. Na realidade, foi feito através de um formulário online, em que enfermeiros foram convidados a responder, enfermeiros que atuam no campo e fora do campo, sobre questões de assistência à enfermagem em situações de fim de vida. Esse trabalho ele buscou compreender como se dá e quais os argumentos que os enfermeiros utilizam, argumentos éticos em decisões de fim de vida, e de que forma um apoio computacional poderia ser utilizado como suporte, não em substituição, apenas como suporte àquela decisão em situações de fim de vida. Então, basicamente, foi um trabalho extremamente interessante em relação aos argumentos utilizados pelos enfermeiros. Buscamos compreender também todo o histórico da bioética inserido nesse contexto. E, nesse debate de hoje, buscamos trazer também de que forma esse apoio computacional pode ser utilizado para o enfrentamento à Covid-19. Então, fiz um apanhado geral do que nós conversaremos hoje. Bom, nós temos uma apresentação ao vivo, né? Faz parte, assim, às vezes, alguns eventos, né? Então, eu vou fazer um aviso. Primeiro, um pedido de desculpa por ter trocado o sobrenome do nosso Oswaldo. De onde é que eu tirei Nascimento, Oswaldo? Franco delírio aqui, né? Acontece, não acontece. Acontece, né? Nada a ver. Por isso que eu sabia que ele ia se apresentar melhor. Segundo, eu já fui avisado que eu, Alexandre, devo estar com algum outro dispositivo, ou TV, ou dispositivo ligado no YouTube, estaria dando um eco. Então, se eu tiver com isso, seria bom eu baixar esse som, porque o pessoal do YouTube já entrou em contato dizendo que tem um eco aí
junto, né? Outro aviso, antes de a gente entrar propriamente nas perguntas para o Oswaldo, é bem rápido. Não se esqueçam, por favor, inscrevam-se no canal do NUBEA, do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da UFRJ, e inscrevam-se também no Instagram do NUBEA. Sempre os avisos com relação aos eventos, que agora têm sido feitos predominantemente, se não totalmente, online. Tá? Então, feita esse quadro de início, em que o Oswaldo se apresentou e apresentou resumidamente a tese do doutorado dele, foi um trabalho fantástico, eu aproveitaria para fazer algumas perguntas para a gente abrir aqui o nosso quadro. E eu queria perguntar o seguinte a você, Oswaldo. A inteligência artificial, o uso da inteligência artificial, isso já chegou na área da saúde? É uma pergunta bastante instigante, interessante e também esclarecedora, não é? Porque primeiro a gente precisa compreender o que vem a ser a inteligência artificial. Não é? O que seria isso? Seria uma coisa de ficção científica, como você bem colocou no início da nossa conversa? Não é, na realidade, não. Na realidade, a inteligência artificial ela vai simular a inteligência humana através de softwares, né, e que também é um estudo de um campo acadêmico. Existem, inclusive, cursos, né, voltados a nível de pós-graduação para a inteligência artificial, e é bem interessante. Na realidade, quando a gente fala em área de saúde, nós já temos há algum tempo a inteligência artificial sendo utilizada, especialmente para campos de diagnósticos e procedimentos cirúrgicos, diminuindo o tempo de internação do paciente e favorecendo, né, a otimização e do armazenamento de dados nas nuvens, como, por exemplo, nós temos, né, uma ampla base de dados para diagnósticos precoces e softwares ágeis também para os prontuários eletrônicos. Isso favorece, sem dúvida nenhuma, com melhores recursos, em tratamento de pacientes nos mais diversos campos da área médica, inclusive no campo da oncologia, que é extremamente utilizado, especialmente em situações de cirurgia. Então, nós temos já, na área da saúde, a inteligência artificial sendo utilizada amplamente. Olha só que notícia interessante, né? Eu pergunto isso, essa semana conversava com um colega médico e ele olhou para mim meio descrente, exatamente com o olhar da minha avó, quando eu contava algumas coisas que a tecnologia já havia alcançado, né? Ele assim, isso é coisa de filme, né? Um dia vai chegar no hospital, um dia vai chegar na universidade, fora apenas do campo de estudo, exatamente como o Oswaldo falou, né? Já vem a utilização disso, máquinas, eu cheguei a assistir uma máquina fazendo cirurgia para isso nos primórdios aqui, ainda aqui no Brasil, né, com software para isso. Mas eu vou emendar uma segunda pergunta aí, Oswaldo. Posso mandar? Sim, claro. Assim, muita gente consegue imaginar a inteligência artificial com seus softwares trabalhando através de máquinas, até desenhando pontes, dirigindo carros, tudo bem. Mas ética, bioética, será que a gente teria existiriam softwares que pudessem trabalhar nesse campo, ou seja, que a máquina pode, através de softwares, fazer tomadas de decisão, tudo bem. Mas já temos softwares com tomadas de decisão baseadas em valor, ou seja, estamos no campo da ética já com elas? O tema da ética ele permeia, né, a humanidade desde a época de Aristóteles. E o Alexandre, como excelente filósofo que é, né, questiona também essa relação com a inteligência artificial. E nos direciona ao questionamento de que apenas o ser humano ele é dotado de pensar criticamente, né, sobre os valores morais e que dirigem nossas ações no nosso dia a dia. Dessa forma, de que forma esses valores poderiam ser inseridos num sistema de inteligência artificial, de modo que esse sistema pudesse atuar criticamente e auxiliar em uma tomada de decisão.
É uma pergunta bastante instigante, que tem sido feita por muitos pesquisadores, não é? E nos mostra que é possível, né, que um sistema realmente dotado de inteligência artificial seja capaz. Só que, né, foi feito um estudo recentemente, aqui eu já trazendo, né, iniciando nossa conversa para a Covid, um estudo nos Estados Unidos, em Chicago, bem recente, em que determinada população foi estudada para verificarmos de que forma a Covid-19 atingia determinado grupo de população. E chegou-se, né, à definição de que cerca de 50%, né, de determinada raça, né, evoluía para o óbito, né, e 70% 70% evoluía para o óbito, 50% era cometido pela Covid-19. Ou seja, aquele grupo era considerado mais vulnerável. Mas por quê? Né? Outras questões, elas devem ser analisadas também na consideração ética, o que nós chamamos de variáveis latentes. São atributos que permeiam a determinada questão, que pode ser ética ou não, e que devem ser levadas em consideração para que seja feita uma avaliação mais segura desse sistema. Então, observou-se nesse estudo que essa população ela não tinha acesso à rede de saúde, era uma população que possuía maior risco para hipertensão, diabetes, obesidade, entre outras patologias que são consideradas, né, quando a gente trata de Covid-19 como fatores de risco. Ou seja, essas variáveis latentes, elas devem ser levadas em considerações também quando nós fazemos uma pergunta, um questionamento ético para uma tomada que possa levar a uma tomada de decisão. Oswaldo, muito interessante, né? Bastante interessante essa sua colocação, são interessantes também esses seus exemplos. E aí eu fico pensando o seguinte: ok, para mim é tranquilo, é pacífico que um software possa fazer tomadas de decisão em saúde. É ok também que ele possa fazer tomadas de decisão baseadas em valor. E aí a pergunta que me surge de imediato nós também fazemos tomadas de decisão baseada em valor e numa analogia, essas tomadas, esses valores, ou são incutidos pela natureza, vamos falar assim, mais biologicamente, ou pela cultura. Quando eu digo ou, podendo ser evidentemente as duas coisas, né? Numa analogia, poderia também dizer que somos nós, seres humanos, softwares, ou funcionamos como softwares que fomos alimentados. Independente da nossa alimentação, a gente ou vai fazer essa tomada, volto de novo à figura da comparação, ou a gente vai fazer essa tomada muito baseada numa razão kantiana, num polo, como as cores básicas. Uma cor básica seria Kant e os neocantianos. A outra cor básica seria a cor ética ligada ao problema do prazer, do sofrimento, da sensibilidade. Vai de Hume, passa por utilitaristas até os dias de hoje. E uma outra cor básica, e como por último, a cor ampla das virtudes, de uma ética de virtudes, no plural, porque vai depender com que virtude se está trabalhando. Ninguém conseguiu ainda identificar alguma tomada nossa de Homo sapiens que seja diferente ou desses polos isoladamente ou, o que é mais comum, da associação. Eu fico me perguntando o seguinte: esses softwares, eles são alimentados por seres humanos. E não tem jeito, é um provérbio do Talmud: a maçã não cai longe da macieira. Eu fico pensando, o que será que pode alimentar, o que será que alimenta esses softwares no ponto de vista de tomada de decisão? E aqui eu estou me restringindo apenas a tomadas de decisão baseadas em valores perfeccionistas.
Não estou entrando, por exemplo, nos valores cínicos, céticos, né, financeiros. Estou entrando nos valores perfeccionistas no campo da ética, classicamente reconhecido. Será que seria eu imaginar demais que esses softwares também poderiam incorporar a partir de nós essas cores éticas? Ou estou viajando muito? Excelente questionamento. Esse é um dos problemas que tem sido enfrentado pelos desenvolvedores, né, de sistemas que possuem inteligência artificial e que possam contribuir de alguma forma nas questões éticas. Quem elabora esse sistema? Qual é a história dessa pessoa que está elaborando aquele sistema baseado em inteligência artificial? Quais os valores que essa pessoa construiu ao longo da vida até chegar àquele momento? E aí nós encontramos, professor Alexandre, um enorme problema. Há certo tempo foi desenvolvido, né, um sistema em que ele conversava com um determinado grupo de pessoas de forma a responder como se fosse uma pessoa, né? A intenção era avaliar de que forma esse sistema ele aprendia com as pessoas que ele estava interagindo. Passados alguns dias, o sistema passou a ser racista, preconceituoso e apresentar, inclusive, respostas agressivas aos seus questionamentos, aos questionamentos das outras pessoas. Ou seja, o sistema aprendeu com as outras pessoas padrões que não correspondem à ética que nós esperamos. Há certo tempo também, cerca de alguns anos, foi publicado no Canadá uma declaração por órgãos públicos e privados, tá, que se baseia na construção de IA com 10 princípios básicos, ou seja, todo sistema baseado em IA deverá seguir esses princípios. Eu vou ler aqui esses princípios, são bem interessantes e servem para a nossa discussão também. Tá? O primeiro princípio é o bem-estar. Vocês vão perceber que esses princípios eles vão resgatar um pouco da história da bioética, um pouco sendo bem, vamos dizer assim, criterioso, porque, na verdade, resgata bem. O segundo é o respeito à autonomia. Olha só que interessante. Terceiro, proteção da privacidade. Quarto, solidariedade. Seguindo, participação democrática. Sexto, igualdade. Sétimo, inclusão e diversidade. Oitavo, responsabilidade. 9, prudência e desenvolvimento sustentável. Ou seja, todo sistema elaborado pelo Canadá, baseado em inteligência artificial, deverá seguir esses 10 princípios básicos. Poderíamos dizer, até fazendo aqui uma analogia, um principialismo da IA no Canadá. O que é bem interessante. De qualquer forma, esses princípios eles não foram respeitados nesse sistema que eu citei há pouco, que foi criado nos Estados Unidos. Ou seja, o sistema passou a ser extremamente agressivo. Uma outra questão que também é importante destacar da sua pergunta, diz respeito ao sistema autônomo e um erro que houve também no Uber. Eu acho que você deve lembrar de um carro autônomo baseado em inteligência artificial, em que ele atropelou uma pessoa que atravessou na frente do carro, porque ele não estava prevendo que a pessoa poderia atravessar a qualquer momento. Trazendo para os nossos problemas éticos questões que não foram abordadas ou que o sistema não foi treinado para responder, certamente vão engajar inúmeras outras discussões. São questões que devem ser a longo prazo discutidas, debatidas. Nós estamos falando aqui de um sistema de inteligência artificial nesse nível de decisão ética que seria extremamente evoluído. Nós ainda estamos, digamos, engatinhando nesse processo. Nós podemos definir aqui o sistema de inteligência artificial em fraco e forte, isso para facilitar um pouco o entendimento das pessoas. A inteligência artificial fraca, nós já temos amplamente utilizada nos nossos aparelhos celulares, que conseguem captar a nossa face,
a nossa biometria, né? Consegue, inclusive, distinguir o nosso modo de utilizar o telefone ou definir que tipo de filme nós costumamos assistir em determinados streamings, seja pela Netflix, pela Amazon. Então você entra lá, o filme indicado para você hoje vai ser o filme X, baseado na sua lista, né, de filmes que você normalmente assiste. Então são sistemas de inteligência artificial fracos. O forte, nós estamos estudando, né, ainda e tem uma longa caminhada pela frente, seriam os sistemas justamente que podem responder por si. Eles aprendem, respondem e possuem uma rede neural muito similar à nossa, capaz de aprender e responder como um ser humano. Estamos ainda distantes disso, professor. Vamos frisar bem isso, mas caminhamos nessa direção. É interessante você colocar isso, Oswaldo, porque eu também, além da área da medicina, também sou filósofo. E um dos campos por que sempre me interessei foi a questão da filosofia da mente. Curiosamente, há várias teorias sobre a filosofia da mente, ou seja, elas tratam todas do que seria uma mente, como uma mente pode existir, como uma mente consegue atuar. São questões assim, né? Óbvio, há vários modelos que procuram responder a essa pergunta. Mas sempre me vem à mente que, e eu posso estar equivocado, para mim o modelo mais interessante, inclusive por suas relações computacionais, é a teoria da mente funcionalista, ou seja, uma mente, ela se caracteriza por ter estados mentais ou funções mentais. Se algo, não importa o que, tem estados mentais e funciona dessa maneira, ele seria uma mente. Tá? Mesmo sendo baseado em carbono, nitrogênio, que é o nosso caso, e mesmo sendo baseado em silício, pelas teorias funcionalistas. Se algo faz isso, e eu imagino que talvez muita gente possa estar perguntando, ou alguns se perguntando, mas lá dentro a inteligência artificial, ela não tem consciência de si, e ela não sente algumas coisas. Mas essas são as mesmas perguntas que nós fazemos para quem está ao nosso lado de carne e osso. Um psicopata pode perfeitamente simular e imitar algumas condições, algumas funções mentais por imitação, no entanto, e até ele fingir empatia. Nossa, como ele está preocupado, que criatura bacana. E no mundo interior dele, que é uma prerrogativa de qualquer mente, só uma mente pode conhecer a si mesma, ele nem sequer sabe o que é empatia. Ele conhece os elementos externos e consegue imitá-los. Então, seriam os mesmos questionamentos. E essa teoria, ela trabalha, é interessante você falar isso, uma mente de uma IA e uma mente humana como a nossa, coloco como a nossa sem nenhum impeditivo que as mentes humanas podem experimentar. Deu o exemplo da psicopatia, mas há vários outros exemplos. Mas uma mente como a nossa, por exemplo, e a de uma inteligência artificial, elas não seriam diferentes, por essa teoria funcionalista, em tipo. Não seriam tipos de mentes diferentes, mas em grau. Como você bem lembra aí, tudo indica que mesmo a IA mais forte, por enquanto, para vários aspectos, ela ainda não consegue fazer as coisas que nós conseguimos fazer em grau. Para alguns aspectos, eu não sei se há uma mente humana sozinha, por ela mesma, que consiga operar 1000 mísseis em ação. E a gente tem IA fazendo isso no campo da guerra. Quem estuda sabe, inclusive, dependendo dos ataques que os mísseis possam sofrer, aquela inteligência trabalha no sentido de escolher um míssil para se sacrificar, ou todos se sacrificarem para o outro atingir o seu alvo. Então é muito interessante isso, né? E você já lembrou bem, né? Questão de responsabilização, quem é responsável, né?
que é uma pergunta da ética. Se eu posso tomar decisões, em tese eu sou responsável, mas em que grau, qual tipo de responsabilidade, né? Interesses econômicos, né? Eu fico imaginando, assim como na Revolução Industrial, as máquinas começaram a substituir os homens e levou um fenômeno de pobreza nunca antes visto e de exclusão social também. De repente a pessoa era substituída, o que a gente vê hoje em máquinas não inteligentes, vamos dizer assim, fico imaginando com o IA chegando e dentro de todo esse sistema, né? É um negócio que dá o que pensar, não é não? Também analisar, né, a aplicação dos conceitos da ética a um sistema de IA sobre vários aspectos, né? Na verdade, a questão do viés, como você bem citou, né? Qual é o viés dessa tomada de decisão ética ou aplicabilidade em relação à justiça e igualdade de oportunidades também. Será transparente? Qual a capacidade de interpretação desse sistema? E a segurança, não é? O uso legal ou ilegal também deve ser questionado. E a questão é especialmente da privacidade, não é? Nós vivemos uma era realmente complicada de fake news, não é? Entre outras informações, né, que visualizamos através das manchetes, jornais, etc., em relação às notícias. Citando aqui um exemplo também bem interessante de mídias sociais, nós temos, há algum tempo, eu não sei se você lembra, mas tinha um aplicativo que você se visualizava dentro de 10 anos, daqui a 20 anos, como vai ser a minha imagem, não é? Ou como eu era há 15 anos atrás. E esses aplicativos fizeram um sucesso imenso, não é? Na realidade, esses aplicativos eles tiveram, né, a intenção fundamental de treinar um sistema baseado em inteligência artificial, de modo a reconhecer a fisionomia da pessoa. Ou seja, eu, abaixando aquele aplicativo, não é, eu dei a minha autorização para aquela empresa obter os meus dados, o meu reconhecimento facial, para que fosse utilizado, né? Na realidade, a minha utilização era para verificar como eu seria, mas você não sabe até que ponto aquela empresa vai utilizar os seus dados. Então, nós estamos num ramo que exige bastante cuidado e com certeza, não é, os avanços tecnológicos nos trazem também outros questionamentos e preocupações. Oswaldo, algumas perguntas já começam a chegar. Posso mandar a Pode, primeira? por favor. Vamos lá, o nosso amigo Diego. Profissionais de saúde opinam na criação dos softwares? Excelente pergunta, Diego. E eu agradeço imensamente também. Na realidade, esses softwares, né, baseados em inteligência artificial, eles requerem a participação de profissionais de saúde, preferencialmente uma equipe multiprofissional, multidisciplinar. Por quê? Porque através das respostas que serão inseridas nesse aplicativo, né, nós vamos obter padrões. E se eu tenho apenas uma profissão, vamos dizer, profissionais médicos, eu estarei restringindo muito o meu conhecimento para aquela tomada de decisão ao conhecimento da formação médica. Ao passo que, se eu expandir aos profissionais bioeticistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem ou outros profissionais envolvidos que são necessários para determinada situação, nós teremos um campo maior, uma possibilidade muito maior de respostas daquele aplicativo e, com certeza, gerando mais segurança. Se eu tenho apenas 5 respostas, outra questão também bastante importante, o número de respostas obtidas, e eu tenho 50 respostas, obviamente eu terei uma segurança maior se eu tiver um conjunto de dados maior. Em relação à sua pergunta também, Diego, nós já observamos em algumas pesquisas realizadas na Europa em relação à Covid, não é? Diagnósticos por imagens de profissionais pneumologistas traçando a relação da Covid com imagens, com o uso de inteligência artificial para o diagnóstico. Ou seja,
eles obtiveram um determinado número de raio-x e outros exames, e através de um sistema de inteligência artificial, verificaram que aquelas imagens direcionavam a Covid-19 e não a outra patologia, o que é muito interessante também. Para isso, foi criado um grande banco de dados de imagens relacionados à Covid-19 em relação ao sistema respiratório. Temos também uma outra pergunta aqui também do nosso Diego. O professor Alexandre Costa faz uma equivalência entre o ser humano, tá aí, e uma máquina por IA. Ok. Mas, em termos éticos, o ser humano tem valores próprios por si mesmo, isto é, o valor da vida humana. Excelente pergunta, Diego. E para nós refletirmos, eu vou citar apenas duas reflexões aqui. A primeira, em primeiro lugar, nós não temos nada por nós mesmos. Por quê? Do ponto de vista cultural, nós somos alimentados por vários inputs que nos chegam. Não fosse assim, por que as crianças, pesquisas sociológicas já bastante antigas, né, do sul dos Estados Unidos, ligadas a famílias Ku Klux Klan, por que em questionários para identificar racismo, crianças e adolescentes ali, adultos jovens, uma predominância de racismo em suas opiniões e valores muito forte, o que mostra que não foi por si mesmos, mas foi o input social. E temos os inputs biológicos. Os inputs biológicos, eles surgem para a formação de um cérebro, por exemplo. Os nossos cérebros não são todos iguais. Há codificação já perfeitamente estudada para um ou outro componente cerebral importante da inteligência. E como esse mapeamento genético já foi feito, também não é por nós mesmos. Herdamos dos nossos pais e mães, biologicamente, herdamos, casos mais raros, de manipulações genéticas e herdamos de mutações que acontecem após a concepção por poluição ambiental, por venenos na alimentação, no ar inalado. Ou seja, o input de modificação de inteligência biológico que chega também mesmo depois da concepção. Então, por nós mesmos, né, já filosoficamente, alguns filósofos brincavam dizendo que do nada não sai nada. Tem sempre uma história anterior. E o segundo ponto é a questão recente e lamentável, né, do nazismo na nossa história da humanidade e de outros fenômenos similares, onde parece que a vida humana simplesmente não existia como um valor ali. Eram porteiros, eram guardas de campos de concentração, eram médicos que trabalhavam em campo de concentração, enfermeiros, psicólogos, militares, todos ali. E a gente se pergunta, cadê esses valores, né, relacionados à vida humana? Então, eles podem não existir, mesmo dentro do campo humano, que dá origem a fenômenos terríveis, né, de maldades, fenômenos imorais, e vai por aí afora. E isso me preocupa bastante, porque eu penso, nesse sentido, como Oswaldo, se esses seres humanos, ou seres que funcionam dessa maneira, prefiro colocar assim, trabalhando com certos tipos de valores, participam da codificação, da feitura desse software, da alimentação por inputs desse software, eu me pergunto, que tipo de máquina pode sair por ali, o que ela pode estar fazendo? Em tese, nada seria diferente do que a gente já tem na nossa sociedade em tipo. Seria diferente, evidentemente, em grau. Ainda falta muito nessas redes neurais. Mas eu lembro, numa comparação, num bebê recém-nascido, falta muito também para ele chegar com o seu cérebro amadurecido. São muitos anos e muitos percalços que até podem impedir o pleno desenvolvimento daquele cérebrozinho. Da mesma maneira, a história da máquina, talvez numa escala maior ou menor. Aí, realmente, eu não sei, porque a densidade de progresso tecnológico tem sido grande, mas
São perguntas como as suas, Diego, que nos fazem pensar acerca da importância de trabalhos como o do Oswaldo. Oswaldo, eu vou aproveitar então para tirar uma dúvida minha, né? Você tem conhecimento de alguma inteligência artificial, de alguma IA, trabalhando em gestão de seres humanos com fins mercadológicos, com fins financeiros exclusivamente? Sim, já existem diversas ferramentas, não apenas na questão econômica ou financeira, mas também em outras áreas. Nós estamos focando aqui na área da saúde, mas eu vou citar exemplos em outras áreas também, tá, que a inteligência artificial já tem a sua aplicabilidade já há um certo tempo. Mercado financeiro, né, é uma das aplicações da inteligência artificial em relação a grandes empresas que utilizam para saber, não é, se determinada ação vai ou não oferecer maior risco ou benefício para as suas intenções. Em relação à gestão da própria empresa, a inteligência artificial já é utilizada. No campo do direito, já existem ferramentas capazes de assimilar conteúdo processual de forma a minimizar o trabalho ou diminuir o trabalho dos juízes, facilitando que o processo de realização da sentença, não é, seja muito mais rápido, célere para o juiz, o que é bem interessante também. No entanto, sabemos dos vieses e dos erros que são possíveis, não é? Mas já existem essas ferramentas sendo utilizadas sim e sendo estudadas e aprimoradas, não apenas no Brasil, mas em outros países também. Caramba, é um negócio que impressiona. Eu, há pouco, e eu vou pedir também a sua opinião, porque você ouviu o seu trabalho, você buscou muitos exemplos, muitas analogias, muitas comparações, é um trabalho realmente bastante rico. Eu fico me perguntando se, primeiro, uma dúvida mesmo também. Você sabe, outro dia estava acompanhando o trabalho de uma outra excelente aluna nossa, que trabalha com o tema de robôs sexuais, né? E você sabe dizer, Oswaldo, se essas IAs, perdão, se esses robôs eles estão trabalhando com inteligência artificial? E, quer dizer, eles têm softwares nesse sentido? Você conhece alguma coisa dos seus estudos, alguma coisa assim? Porque é uma curiosidade que eu fiquei... Direcionado a essa prática que você diz? Ou seja, não é uma boneca inflável propriamente dito, mas é um robô com capacidade para interagir. Eu fico me pensando se não seriam também alimentados por softwares, né? Não, existem sim, existem já, inclusive bastante evoluídos, né? Eu já li bastante a respeito, e já fiz inclusive reuniões com essa colega em que discutimos, e eu aprendi muito com ela também em relação a isso. Não é? Existem softwares sendo aprimorados, tanto, né, masculino como feminino, e aqui, né, abrindo o leque para outras tantas possibilidades, mas nesse estudo, né, que nós conversamos era apenas masculino e feminino, tá? Em que fetiches, inclusive, eram programados no sistema de inteligência artificial, de modo que houvesse, não é, essa realização de quem realmente adquirisse esse sistema, né? A preocupação maior, né, além da realização e da elaboração desse sistema, é justamente a parte exterior. De que forma de que forma será e como será esse relacionamento? Vou puxar um pouquinho para a área médica e de assistência também à saúde, tá? Que no Japão existem já robôs, né, extremamente evoluídos que são capazes de acompanhar especialmente idosos, o que é bem interessante. Nós sabemos que o Japão tem uma população idosa e que grande parte vive solitário, sozinho, não é? Em que
a depressão e a solidão são problemas de saúde que atingem grande parte da população. Pensando nisso, uma empresa direcionada à elaboração e criação de robôs, não é, já lançou no mercado há algum tempo esses robôs acompanhantes de idosos. Ou seja, são robôs que eles possuem inteligência artificial capazes não apenas de pequenos diálogos com esses idosos, mas também de lembrar horário de medicamento, horário de banho, horário das refeições, né, entre outras funções para a melhoria da saúde desse idoso. Osvaldo, que coisa, hein? Eu fico imaginando esses robôs, e com todo respeito ao cuidador humano, mas nós sabemos que, primeiro, não é fácil, segundo, há um sistema de trabalho, muitas das vezes injusto, uma situação social que pode oprimir o trabalhador a tal ponto que ele pode se desumanizar. Mas eu fico imaginando, provavelmente esses robôs são solícitos com os seus pacientes, não os beliscam, né? Não os maltratam num certo sentido, e eles têm alguém com quem conversar. E eu fico imaginando, no avançar da idade, muitos idosos, não todos, mas muitos já com demência em estágios iniciais, ou mesmo um pouco mais avançados, podem tomar muitas das vezes aquele robô como uma pessoa mesmo. Quando eu trabalhei no campo da neurologia, eu já vi seres humanos conversando com vasos de planta, como se fossem pessoas, né? Devido a problemas que tinham. E um robô que responde, toma o horário da medicação, etc. Que coisa, né? Claro que eu também fico pensando na substituição de mão de obra, né? Daqui a pouco você não tem mais a figura do cuidador, daqui a pouco em alguns países, né? Eu sei que isso é um processo lento, mas foi assim que a Revolução Industrial, em 100 anos, tinha deslocado gente do campo, deixado gente à mercê aí. O processo levou 100 anos, mas aconteceu, né? E a sua colocação é muito interessante, professor Alexandre, porque a argumentação de quem compra, né, um robô desses é justamente essa que foi citada. Ah, mas ele vai atuar da forma que eu quero. Gente, olha que coisa, hein? Olha. É justamente isso. Ele não vai me questionar, ele vai fazer aquilo que eu quero e com certeza nós não teremos nenhum problema no relacionamento. Que coisa, gente. Olha, bom, vão chegando as perguntas aí, Osvaldo. Sim, Aqui o do nosso amigo também, Walter Gomes. Dizem que os Estados Unidos estão equipando fase de testes superaviões com inteligência artificial. Olha, caramba, hein? Imagina. Isso, essa é uma colocação bem interessante, não apenas superaviões, nobre Walter, bem interessante a sua colocação, mas também outros equipamentos utilizando inteligência artificial como armamentos, né, de longo alcance, inclusive que possam ser levados para o campo, né, de batalha, de forma que o soldado fique, né, a quilômetros de distância, né, de tal equipamento. A intenção, pelos estudos norte-americanos, é chegar a esse ponto. Chegando ainda mais perguntas do nosso amigo Diego. Poderá haver algum impedimento de pesquisas e aplicações de IA quando violam a ética e a moral? Se sim, quem a bloqueará? Muito interessante também, não é? E aí nós vamos esbarrar na questão legal, não é? Que necessitaremos desse amparo que ainda não possuímos, estamos ainda em estudos em diversas frentes, né, de pesquisas, e do que é legal ou ilegal, a questão da privacidade, da segurança, da transparência, como nós conversamos aqui, não é? E especialmente na questão da explicação de que forma esse sistema de inteligência artificial vai funcionar. Se é que é complementação, mas ainda, né, podendo acrescentar alguma coisa à resposta aí do Osvaldo, eu fico pensando assim,
Vamos pensar em termos de seres humanos, né? A grande maioria dos países tem um sistema, ligados à ONU, tem um sistema de regulação ética, né? Um sistema, na sua grande maioria das vezes, não legalizado totalmente, são mais resoluções, diretrizes, orientações. E duas coisas, muitas das vezes essas orientações, diretrizes, elas são extremamente falhas do ponto de vista moral e ético. Sim. Quer dizer, essas regulações, por exemplo, esse é um apontamento que a diretora do NUBEA sempre faz em suas aulas, a professora Marisa Palácios. As regulamentações que foram caminhando no século XX, elas foram sendo mais permissivas para cada vez mais se utilizarem crianças e adolescentes em pesquisas. Enquanto lá no começo, não, criança não, coitada. Então é interessante isso, né? E eu fico pensando, isso a gente também sabe o motivo, né? E algumas resoluções são bem liberais, extremamente fracas, é só para não cometer o absurdo dos absurdos dos absurdos. Mas muitas não impedem explorações econômicas, muitas não impedem a imoralidade. Eu acho, Diego, aí é um achismo, porque eu estou falando do futuro, eu acho que coisa semelhante pode ser extrapolada para essas pesquisas, né? Alguém no poder vai dizer assim, tá, deixa que eu controlo, mas eu tenho o meu controle para isso, né? Exatamente. Ah, sim, cirurgia robótica, uma colocação aqui do nosso amigo Walter. Você havia comentado nesse sentido, né, Oswaldo, sobre cirurgia, né? Isso, até resgatando aqui o que eu já havia comentado em relação à precisão, né, da cirurgia robótica. No Rio de Janeiro nós temos uma referência sensacional, que é o INCA, né, em cirurgia robótica. Temos em São Paulo também, Albert Einstein e outros hospitais, né, de ponta que utilizam a cirurgia robótica, em que muitas das vezes o médico fica inclusive em outra sala operando o equipamento, né? E isso diminui não apenas o tempo de internação, como favorece a rápida recuperação do paciente também. É uma coisa bastante interessante. Eu vou levantar aqui uma bola, que é uma hipótese, né, que não é uma hipótese minha, é uma hipótese de um professor da UFRJ, também do programa de pós-graduação, o professor José Luiz Fiore, e num dos seus seminários, com ele e vários outros professores participando, ele chegou a falar, convidou algumas pessoas para falar de inteligência artificial, neuroética, e vai por aí afora. O professor Fiore trabalha muito no campo do ceticismo moral, ou seja, toda guerra é ética, mas o problema é que é uma ética ditada por valores diferentes do perfeccionismo, são valores ligados ao ceticismo moral, ligados ao poder, fundamentalmente. E ele vê na criação e no desenvolvimento da inteligência artificial o interesse dos sistemas econômicos que, com isso, atingiriam resoluções de vários de seus problemas, apontando mesmo por um futuro descarte da imensa massa de seres humanos, um militar comandando vários esquadrões de superaviões, um cirurgião com vários robôs à distância, gerando uma massa num futuro mais ou menos distante, como a gente vê em alguns filmes, né? Uma massa de expropriados de quase tudo, né? Para quem você também não tem que pagar mais nada, né? Vamos conversar aqui. E com a agilidade que as máquinas podem ter. A gente já sabe que máquinas de inteligência artificial jogando xadrez, claro, elas podem encontrar gente ferrabras por detrás, mas em termos de velocidade de processamento, aí é nosso cérebro que está perdendo. A nossa velocidade de processamento é menor, em vários aspectos, né? Mas isso é uma coisa preocupante, né? Porque se essa hipótese estiver correta, assim como a Revolução Industrial foi desenvolvida por sistemas econômicos, num certo sentido, né, e levando a consequências como exclusão, eu fico imaginando também isso no futuro, o que impõe uma certa vigilância, uma relativa vigilância nossa,
que almejamos um futuro, um presente, um futuro mais inclusivos, né? E aí nós esbarramos na questão do ônus e do bônus, não é? Da evolução tecnológica, e aí incluída a inteligência artificial. Ao mesmo passo que nós temos grandes avanços na ciência, em relação, por exemplo, à pandemia, né, de Covid-19, nós temos a possibilidade de previsão de demanda através da inteligência artificial, alocação de recursos, produção de vacinas, possíveis vacinas e medicamentos, não é? A questão de priorização do uso de leitos, que também pode ser utilizado através da inteligência artificial, ou seja, qual paciente vai ocupar determinado leito ou não, e aí nós vamos entrar numa questão bioética, dos parâmetros que serão utilizados, né? Sempre lembrando que esse apoio computacional ele servirá sempre como suporte ao ser humano e nunca como substituição. Sempre teremos o ser humano por trás desse sistema. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado e discutido. Em Covid, Oswaldo, você tem notícia, além do seu trabalho, você pode expor aqui também, né? E além daquilo que você expôs lá, você tem notícia de utilização de softwares nesse sentido? Mas na Covid, de um modo geral, que você diz, ou De um modo geral. amplamente, né? Amplamente. Sim, existem aplicativos sendo utilizados baseados em inteligência artificial, especialmente na China. A China tem pesquisas incríveis relacionadas à utilização de inteligência artificial, não é? Inclusive em questão de clínica médica, e aí eu não vou entrar muito na vossa esfera. Já foi. Mas na questão médica realmente é amplamente utilizado, tá? Inclusive para definir se o paciente vai ser estubado ou não. Olha só que interessante, eles utilizam a inteligência artificial lá. Eu achei fantástico esse trabalho, foi publicado há pouco tempo e teve uma margem de acerto absurda em relação aos profissionais que não utilizavam esse sistema. Não é? Foi mais de 90% de acerto da decisão com a utilização da inteligência artificial, ao passo do percentual absurdo de erros daqueles que não utilizaram. Então, nós temos aí um dado bem interessante, não é? Em relação ao Covid, nós temos pesquisas que utilizam a inteligência artificial para a alocação de recursos, não apenas na Ásia, mas na Europa também, através de aplicativos. Mas para a questão ética, ainda nós temos aí um caminho a ser percorrido. Olha, Oswaldo, eu imagino que nós estamos chegando aí ao término do nosso tempo, né, 1 horinha, e aí eu, antes de deixar abrir para as considerações finais suas, eu gostaria de lembrar a todos que estão nos assistindo que talvez já esteja, eu não sei, mas em breve, com certeza, estará na base Minerva da UFRJ a tese de doutorado do Oswaldo. Sugiro que façam o download o mais rápido possível, para que possam se atualizar, como eu fiz, com os avanços na IA, na área da saúde, na área da ética, da bioética e Covid. Um trabalho bastante interessante, muito sério, muito bem, gostoso de se ler, está bem acessível, onde combinou acessibilidade com densidade de informação. Então, não é um comercial, estou sendo assim, absolutamente honesto. Baixei para o meu PC assim que eu vi o material, já baixei ali, não era só de curiosidade, para ficar ali para estudar a mente, porque tem um sistema de referências muito bom, tá? Inclusive do nosso tema, do nosso encontro hoje do Quartas do Nubeia. Mas já falei demais, eu vou abrir aí para as considerações finais aí do nosso Oswaldo. Por favor, Oswaldo. Agradeço imensamente o convite do professor Alexandre para participar desse encontro, dessa nossa conversa. Sem dúvida nenhuma, é um trabalho que instiga, não é, bastante outras reflexões, não apenas no campo da bioética, mas da assistência à saúde como um todo, nas mais variados níveis de atenção, né, da primária até a quaternária. A inteligência artificial ela tem sido utilizada amplamente também
na atenção primária, né? E aí eu poderia ficar aqui numa explicação durante algumas horas. Então, eu espero que nessa hora, que realmente passou muito rápida, né, eu tenha explicado um pouquinho aqui sobre sistemas de inteligência artificial e sua aplicabilidade para a Covid nos sistemas de saúde. E, professor Alexandre, muito obrigado, pode contar comigo para os demais encontros. Estou às ordens. Agradeço a atenção de todos também. Eu que agradeço a equipe de suporte aí do Nubeia, participação da nossa Márcia, da nossa professora Gabriela, participação de toda a equipe também, de professores, técnicos administrativos, servidores da UFRJ. Agradeço aos nossos ouvintes e à turma também do Instagram. Tá? Esses vídeos são excelentes, não só esse com o nosso Oswaldo, mas todos aqui do Quartas do Nubeia, têm sido fantásticos, inclusive em aulas de graduação, pelos comentários que eu tenho recebido dos alunos. E desejando a todos vocês e aos seus uma boa noite e, sobretudo, nesses tempos difíceis, boa sorte. Forte abraço. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tchau.